Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você se importa? Quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que talvez vai te incomodar, mas eu acredito que isso é o desejo do Espírito Santo para você e para mim, te incomodar. Cutuca o rim do irmão que está do seu lado e fala assim: Deus quer te incomodar hoje. Esses dias eu fui ouvir um rapaz pregar, e ele é missionário para os muçulmanos. Imagina você sendo um missionário para os muçulmanos, pregar o evangelho para os muçulmanos. E quando ele vai começar o culto, ele diz assim: graça e paz e incômodo de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós, como igreja, vivemos tão confortáveis e acomodados, queremos tanto a paz, a graça de Deus para nós, e não conseguimos enxergar que essa paz precisa se estender a outras pessoas. E sabe de uma coisa? Jesus não vai vir do céu novamente, pisar nessa terra para fazer algo por elas. Jesus deixou essa responsabilidade na minha mão e na sua mão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos começar a partir do verso 15. Marcos 5, 15. Todos acharam? Perceba se tem alguém do seu lado precisando de ajuda. Marcos 5, a partir do versículo 15, nós vamos ler. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Diga assim: e todos se maravilharam. Que Deus fale conosco nessa noite, continue falando conosco, que tudo aquilo que não agrada o coração dele caia por terra, para que a palavra frutifique, para que a palavra gere vida, e que ao sairmos daqui, o Senhor nos aproxime mais da vontade dele nessa noite, em nome de Jesus, amém? Qual tem sido a sua resposta? Você já parou para pensar porque Deus te alcançou e te transformou? Você já parou para pensar porque Deus te salvou em meio a uma multidão de pessoas e te fez uma igreja? Presta atenção aqui. Você já parou para pensar por que o Senhor Jesus te escolheu? Eu quero dizer algo para você:
Todos nós precisamos entender que Ele nos chamou para cumprir um propósito. Deus não te salvou apenas para que você se sinta bem. Deus não te salvou apenas para você prosperar. Deus não te salvou apenas para que você e a sua família tenha algo melhor nessa terra. O Senhor Jesus estendeu a sua graça, a minha vida, a sua vida, para que agora eu e você sejamos canais para transformar e abençoar outras pessoas. Deus colocou a minha vida e a sua vida nesse lugar, nessa cidade, para cumprir um propósito. Mas a pergunta que eu deixo bem clara para vocês, e vou sempre perguntar: qual tem sido a sua resposta? O que você tem feito para cumprir o chamado de Deus? Deus nos chamou como igreja para cumprir uma missão. O chamado é uma responsabilidade que Ele colocou na minha mão e na sua mão. A igreja somos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e a missão é a incumbência que Deus nos deu para executar algo que é sobrenatural. E é interessante que Deus poderia escolher os anjos para fazer isso. É interessante que Deus poderia escolher os melhores anjos lá do céu para se manifestarem aqui na terra. Mas Ele escolheu eu e você. Em certa ocasião, Jesus, quando Ele ascendeu, Ele voltou para o céu, Ele foi recebido pelos anjos com grande alegria e grande festa. E os anjos o abraçavam, dizendo: Senhor, o Senhor cumpriu o teu propósito naquela terra, onde existem homens maus e terríveis, mas o Senhor foi lá, enfrentou, venceu e agora voltou. Mas a pergunta que os anjos disseram para Jesus foi essa: e agora? Quem vai continuar essa obra? Por um momento houve um silêncio, e Jesus respondeu: eu deixei lá homens e mulheres capacitadas para cumprir essa obra. E o anjo disse ainda mais: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus então curvou a sua cabeça e disse: eu não tenho outra opção. A igreja precisa ser a manifestação minha lá na terra. A minha parte eu já fiz, eu continuo sendo o cabeça, mas agora o corpo é a igreja, e é o corpo que precisa se manifestar. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele era o cabeça e também o corpo. Então Ele se manifestava indo às pessoas e salvando e transformando. Agora, quando Jesus subiu ao céu, Ele continua sendo o cabeça da igreja, porém o corpo não é mais Ele. O corpo somos nós. E o que acontece? A cabeça manda informação para o corpo, e o corpo precisa agir. Jesus continua mandando informação para o corpo, e nós precisamos agir. Nós somos as mãos dele aqui na terra, nós somos os pés dele aqui na terra, nós somos a boca dele aqui na terra. Ele continua incomodando você e eu, dizendo: olha, existem pessoas aqui pertinho de você que estão sofrendo, se perdendo, e o que você tem feito? O que muitas vezes o que fazemos é que o nosso corpo está cansado e não consegue sair do lugar. O que acontece é que o nosso corpo está confortável e não consegue levantar da cama. O que acontece é que nós estamos muito bem, temos internet, televisão a cabo, temos computador e celular da melhor qualidade, temos comida na mesa, estamos confortáveis. Quem se importa? A minha intenção nessa noite é te levar a refletir, te fazer pensar sobre o que você tem feito com a graça que foi estendida para você. Como todos sabem, graça significa um favor imerecido, algo que Deus nos deu e nós não merecíamos, mas Ele nos deu.
E essa graça, esse favor imerecido que Ele nos deu, gera em nós um incômodo, e esse incômodo precisa gerar em nós uma resposta. Esse incômodo precisa gerar em nós uma resposta de gratidão, não uma resposta para pagar o que Ele fez por nós, mas uma resposta que surge de um coração agradecido, porque um dia nós estávamos perdidos, nós estávamos no buraco, Ele foi lá, estendeu as mãos dEle, nos tirou daquele buraco, nos deu vida e vida com abundância, para que agora eu e você sejamos canais para levar vida e vida em abundância para outras pessoas. Jesus disse em seus últimos momentos aqui na terra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pensa aqui comigo, olha aqui para mim um minuto. Se você tivesse a sua última oportunidade de conversar com o seu filho, e você sabia que ia morrer daqui a algum tempo, um período pequeno de tempo, e você tivesse a oportunidade de deixar um recado para o seu filho, qual era o recado que você deixaria para ele? Você falaria para ele coisas desnecessárias? Ou você falaria para ele coisas que valem a pena? Com certeza, coisas que valem a pena. E sabe o que eu vejo? Jesus, em seus últimos momentos aqui na terra, Ele disse assim para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque essa é a missão que Ele quer que nós cumpramos. Se um carro importado fosse a coisa mais importante que Jesus queria que nós tivéssemos, Ele falaria. Se uma casa bonita fosse a coisa mais importante que Jesus quisesse que nós teríamos, Ele falaria. Se o conforto nessa terra fosse a coisa mais importante que Jesus quisesse que nós tivéssemos, Ele também falaria. Mas Ele não disse isso, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso me faz lembrar dos principais mandamentos: amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo. Isso é o mais importante da igreja. O pastor Francisco sempre fala: o coração de Deus bate por almas. O coração de Deus bate por almas. E nós, como filhos de Deus, que fomos alcançados pela graça, precisamos responder a Ele, irmãos. Precisamos sair do conforto, do comodismo e responder a Ele, porque os dias estão próximos, o tempo está se findando, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivenciando tempos onde a Bíblia nos alerta que são os últimos tempos. O amor de muitos está se esfriando, muitos estão apostatando da fé, muitos estão deixando Jesus, porque talvez na verdade nunca foram dele. Mas a grande verdade é que talvez existem pessoas próximas de nós que precisam de você. E esse texto nos revela uma história impressionante. Jesus estendendo a sua graça à vida de um homem que responde ao Senhor positivamente. Após uma série de ensinamentos através de parábolas do outro lado do mar da Galileia, com certeza já muito cansado e escurecendo, Jesus chama os discípulos para entrar no barco e atravessar com ele para o outro lado, porque Jesus tinha em seu coração o propósito de alcançar alguém na outra margem. E já era escuro, já estava à noite. Jesus, cansado, junto com os discípulos, montaram em um barco que não era barco como hoje, que tem motor. Os discípulos, já cansados, tinham que remar até o outro lado do mar, porque Jesus tinha um plano na vida de um homem do outro lado. E no meio do mar uma tempestade se levanta contra aquele barco. Algumas pessoas dizem que foi o próprio diabo tentando impedir Jesus de
cumprir o propósito dele na vida daquele homem, mas ninguém pode destruir os planos do nosso Deus. Ele chegou do outro lado do mar junto com os discípulos, e quando ele chegou do outro lado do mar, eles pisavam em uma terra onde o povo era pagão. Pagão é o povo que não acreditava em Deus, pagão era um povo que não confiava em Deus. Eles pisavam em uma terra que era chamada de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades que estão próximas uma da outra, 10 cidades que eram ali próximas. Ele pisava naquele terreno. Alguns versículos do evangelho de Marcos fala que é em Gerasa, em outro evangelho fala que é em Gadara, mas enfim, era tudo naquela região. E a hora que Jesus pisa os seus pés naquele lugar, chega um homem endemoniado. A palavra do Senhor nos diz que ele estava com uma legião de demônios. Fala assim comigo, uma legião. E sabe o que significa uma legião? Uma legião de soldados romanos significava mais ou menos 6.300 soldados romanos. E quando Jesus falou que aquele homem estava com uma legião, ele estava dizendo assim, que existia 6.300 demônios na vida daquele homem. Imagina, 6.300 demônios na vida daquele homem. E aquele homem, queridos, ele dava muito trabalho para a cidade. A sociedade já estava sem saber o que fazer. Aquele homem, ele vivia dentro do cemitério. Aquele homem, ele corria pelas ruas pelado, sem roupa. Aquele homem, a polícia prendia ele, ele quebrava todos os grilhões. Não tinha nada que segurava aquele homem. Podia ser a corrente mais forte que ele quebrava. A sociedade, a polícia, ninguém sabia mais o que fazer com aquele homem. E quando era noite, ele saía correndo, gritando pelas ruas. Eu acredito que as pessoas fechavam as portas de casa, fechavam as janelas de casa e falavam, lá vem o doido. Porque ninguém mais sabia o que fazer com ele. Ninguém mais sabia o que fazer com ele. Ele se feria com pedras. Só que chegou naquele lugar um homem que carregava o poder de Deus com ele, e ele se chama Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo pisou naquele lugar, expulsou os demônios daquele homem, e aquele homem que outrora andava pelado pelas ruas, se coloca em pé, veste uma roupa, se acalma, se senta perto das pessoas, e as pessoas falam, é esse aí aquele que corria que nem louco na cidade, é esse aí aquele que andava pelado, todo rasgado e machucado nessa cidade, é ele sim. Chegou aqui Jesus Cristo, aquele que transforma toda e qualquer situação. E para aquele homem que era a escória da sociedade, e para aquele homem que era caso perdido, Jesus estendeu a sua graça, um favor que ele não merecia, um presente que ele não merecia. Talvez as pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, aquele fulano lá fez tantas coisas erradas na vida, agora diz que é crente. Jesus pode transformar sim. Jesus pode mudar sim. E ele fez isso na vida daquele homem. Talvez, meu irmão, você entrou aqui nessa noite e não sabe mais o que fazer com a sua vida. Talvez você está perdido. Talvez você não enxerga mais solução. Talvez você entrou aqui desesperado e falando, olha, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu estou sofrendo muito. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que transformou, que libertou esse endemoniado gadareno, esse endemoniado de Gerasa, ele pode transformar a sua vida também, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai. Mas por outro lado, talvez você está aqui, e acredito que se você fechar os seus olhos nesse exato momento, e começar a se lembrar de quem você era, e quem você é hoje, você vai perceber que Deus transformou muito a sua vida. Se você olhar para trás, e se lembrar das coisas que você fazia, e das coisas que Deus está fazendo com você hoje, você vai se alegrar muito.
Talvez se você olhar para trás e perceber o que Deus fez na sua vida, você vai ver que Ele liberou sobre você dons e talentos, capacidade. Ele de uma maneira sobrenatural mudou a sua história, tem mudado a história da sua família. Mas a grande pergunta que fica para você nessa noite mais uma vez é: e o que você e eu temos feito com essa graça? Qual tem sido a sua resposta para a incumbência que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos? Sabe, queridos, esses dias eu estava conversando com os amigos, e eu disse assim: infelizmente, muitos morrerão, e junto com eles enterrarão os seus talentos. Muitos partirão dessa terra, pessoas capacitadíssimas, pessoas talentosíssimas, pessoas que Deus alcançou com a graça, mas que infelizmente vão passar a vida toda com esses talentos enterrados. Sabe, desde muito pequena minha mãe me leva para a igreja. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe me levava na escola bíblica. Minha mãe orava conosco todos os dias. E eu sou grato a Deus porque até hoje ela me apoia no ministério. Só que teve um dia da minha vida que eu me perdi pelo caminho. Eu me afastei do Senhor. E em todos os lugares que eu estava, queridos, eu senti o Espírito Santo me incomodando. E eu, junto com meu pai, sempre sonhei em ser um jogador de futebol. E aí então nós começamos a correr atrás desse sonho. Meu pai começou a me incentivar: você precisa ser um jogador de futebol. E nós sonhávamos juntos. E eu comecei a avançar em idade, e as pessoas começaram a perceber que eu tinha algum talento para isso. Então me levavam para fazer testes nos lugares. Uma vez eu passei um teste para morar em uma cidade longe, e ali ser um jogador de futebol. No meio de dezenas de meninos eu fui aprovado para ser um jogador de futebol. E naquele dia, eu me lembro que quando eu voltava para falar para o meu pai, nós ficamos ali mais ou menos uma semana em teste. Eu voltava com um sorriso no rosto para falar para o meu pai: pai, eu passei no teste. E a partir do ano que vem eu vou vir morar aqui, vou estudar aqui, vou treinar aqui, vou morar aqui. E esse é o nosso sonho, nós estamos conseguindo. E eu fui, novo, adolescente ainda, fui morar fora de casa. Fiquei um mês lá, tranquilo, ia para a escola, tudo era novidade, treinava de manhã à tarde, de vez em quando tinha jogo, estava me envolvendo, morava num alojamento debaixo da arquibancada. Só que depois do primeiro mês, a minha vida começou a virar um tormento. Eu comecei a entrar em depressão naquele lugar. Eu ligava todos os dias para minha mãe chorando: mãe, eu não sei mais o que eu faço, estou muito mal, estou triste. Mas a minha mãe e meu pai falavam: não, você precisa permanecer aí, você precisa ficar aí, porque esse sonho é algo que você lutou tanto para conquistar, tantas pessoas queriam estar aí e não podem, você tem a oportunidade, permaneça. E eu ia lutando, enrolando, empurrando com a barriga. Eu ia treinar chorando, e isso meu desempenho começou a cair. Chegava em casa, lá no alojamento, chorando. Ia para o meu quarto, colocava o Discman na época ainda no ouvido, e ficava ouvindo Voz da Verdade. Esse CD até me marcou, Coração Valente, de tanto que eu ouvia. Eu me lembro que eu ouvi uma música que falava assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E eu caía nas lágrimas, chorando. Tudo bem, passaram-se alguns meses, nós fomos disputar um campeonato em Londrina. E na volta eu falei: me deixa por aqui que o meu pai vai me pegar. E a partir daquele dia eu nunca mais voltei para lá. Eu morava em Araras. Meu pai ficou um tempo sem falar comigo.
porque eu estava deixando de lado a oportunidade que nós tanto sonhamos. Deixei para lá. E aí eu comecei a me afundar em depressão. Minha mãe começou a me levar nos médicos, psicólogos, e eles davam remédios para mim. Mas nada disso solucionava o meu problema. E dentro de mim ainda existia aquela vontade. Um dia nós fomos fazer um jogo aqui na cidade de Pirajuí, perto de Bauru. Quando terminou o jogo, tinha um cara do São Paulo olhando. Ele disse assim: eu quero te levar para São Paulo, para fazer um teste lá no Morumbi, em São Paulo. A hora que ele falou aquilo, eu gelei dos pés à cabeça. Primeiro que é no São Paulo, né? Mas segundo é porque eu não queria. Mas eu falei, tudo bem, eles não vão chamar. Voltei para casa, não deu uma semana, eles ligaram: ó, tal dia eu quero que vocês estejam aqui, assim, assim, assim. A hora que meu pai me falou todo sorrindo, eu falei, ah, tá. Mas meu coração não queria ir. Resumindo a história, chegamos lá no Morumbi. Foi eu, meu pai, o Cezinho e mais um menino que tinha passado no teste, só 2. Nós chegamos lá. Meu pai virou as costas para mim junto com o Cezinho. Eu sentei na arquibancada no Morumbi, no último anel, e comecei a chorar. Comecei a chorar. Um lugar onde todos queriam estar. Uma oportunidade que todos queriam. E eu não estava suportando ficar lá. Fiz alguns treinos daquele jeito. Liguei para minha mãe: mãe, vem me buscar aqui que eu não quero ficar aqui. Minha mãe foi lá e me buscou. Nós entramos dentro de uma sala lá no São Paulo. Na época era o Cilinho que coordenava as categorias de base do São Paulo. É um cara muito famoso, conhecido nessa questão de categoria de base. Eles fizeram assinar um termo dizendo: olha, eu, fulano de tal, não quero ficar no São Paulo por causa disso, disso, disso. Assinei o termo e fui embora. E quando nós estávamos indo embora, ele falou assim: olha, existem muitos jovens e adolescentes que ficam ali naquele portão chorando porque não conseguem nem entrar aqui. E você está indo embora por sua própria vontade. Talvez um dia você vai se arrepender disso. Eu e minha mãe pegamos o táxi, viemos embora. E as coisas começaram a apertar no meu coração. Mas resumindo a história, por que eu estou contando isso para vocês? Eu não entendia o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que um dia, eu, afastado dos caminhos do Senhor, comecei a namorar a Simone. Nós começamos a vir aqui nessa igreja. E Deus começou a trabalhar na minha vida novamente. E Ele começou a me transformar. Eu não podia nem assistir jogo de futebol na televisão, porque eu ficava assim: nossa, eu poderia estar aí. E dava um aperto dentro de mim. Mas Jesus Cristo foi me limpando, foi me transformando, foi me curando. E um dia Ele falou comigo: eu quero te usar para ser um instrumento nas minhas mãos. É por isso que você está passando por tudo isso. E sabe, queridos, na época eu não entendia. Hoje eu compreendo que Deus não queria que eu fosse jogador de futebol. Deus gostaria que eu estivesse nessa noite aqui, falando do amor dEle para as pessoas. E sabe, eu não quero ser uma resposta positiva para Ele, negativa para Ele. A graça dEle me alcançou, o amor dEle me alcançou. Ele me fez entender o propósito da vida. Hoje eu não quero mais olhar para trás e falar assim: Senhor, a sua obra para lá e eu para cá. Não. Hoje eu quero ser uma resposta positiva a Deus. Hoje eu quero fazer a vontade dEle sobre essa terra. Hoje eu quero viver nessa terra intensamente para glorificar a vida dEle, o nome dEle, exaltar o nome dEle. E você também, irmão, foi chamado para isso. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você passou, mas uma coisa é certa: Ele te alcançou. E para Ele você é um missionário. Às vezes nós falamos assim: missionário é só aquele que se forma em missões e vai para o campo. Não. Missionário é todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Às vezes nós costumamos falar: missões é feita com os joelhos que se dobram, com o dinheiro que se dá e com os pés que se vão.
É muito cômodo falar isso. É muito cômodo falar, depositar um dinheirinho lá no banco e falar, tá bom, eu estou ajudando missões e acabou. É muito cômodo. É muito cômodo. Jesus quer que você seja os pés dele aqui na terra. Não tem esse negócio de que missionário só é alguns, não. Você é missionário, eu sou missionário. Lá no seu trabalho você é um missionário. Lá na sua faculdade você é um missionário. Vocês estão me entendendo? Tira da sua mente que existem missionários com títulos de missionários. Não, eu e você somos missionários. Talvez você não sabe subir aqui num púlpito e pregar. Talvez você não sabe falar em púlpito. Talvez você tenha dificuldade em ler a Bíblia. Mas você sabe falar, Jesus Cristo te ama. Mas você sabe abraçar alguém que precisa. Mas você sabe estender a mão para alguém que está passando por dificuldades. Sabe, eu tenho a história da minha avó. Aqui na cidade ela é chamada de vó Chica, Dona Chica. Como o maior exemplo, minha mãe sempre me conta isso. A minha avó, ela era semi-analfabeta. Não sabia ler, nem escrever mais ou menos. É isso, Abraão? Mais ou menos, né? Só que a minha mãe falou assim que a minha avó era uma ganhadora de almas. Sabe o que ela fazia? Trabalhava o dia inteiro, conseguia coisas. E quando ela sabia que existia alguém passando por necessidade, ela ia lá, entregava para as pessoas o alimento. E à noite ela levava as pessoas para a igreja. A minha avó, sem saber pregar em púlpito, ela tem hoje na família dela a maioria dos seus filhos que fazem a obra. A maioria dos seus netos que fazem a obra. Na minha família, por parte da minha mãe, nós temos pastores, nós temos missionários. E tudo isso foi através de uma mulher que não sabia nem ler e nem escrever direito. Agora você vai me dar essa desculpa de que você não sabe fazer nada. O apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor de Cristo, quando foi alcançado pela graça, agora prega o evangelho e multidões se convertem. Uma mulher que era chamada mulher samaritana, antes uma prostituta, agora prega e muitos samaritanos creem em Cristo. Um homem que foi chamado de Zaqueu, um cobrador de impostos, que enganava e roubava o povo. Jesus encontra Zaqueu, estende a sua graça a ele. Zaqueu se arrepende e ele devolve metade dos bens que ele tinha roubado para os pobres e ressarce tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Porque a graça de Deus alcançou aqueles homens, e aqueles homens foram respostas para Deus. Só que nós vemos um pouco mais adiante, nos evangelhos, um homem que foi intitulado de jovem rico. Ele chegou para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: você tem os mandamentos? Sim, eu conheço ele e os obedeço faz muitos anos. Jesus falou: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, doa para os pobres, vem e me segue. Sabe o que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi para o conforto da sua casa. Virou as costas para Jesus e foi cumprir as suas atividades, porque ele era rico, tinha comida de qualidade. Para ele seria difícil negar a sua vida para servir a Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está disposto, meu irmão? Lucas capítulo 14, versículo 33 fala assim, presta atenção nesse versículo: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo de quanto mais estimado que possui, não pode ser meu discípulo. Olha que versículo forte. Quem está falando é Jesus. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo de quanto mais estimado que possui, não pode ser meu discípulo.
quando eu olho para a vida desse homem endemoniado, ex-endemoniado, eu vejo ele dando uma resposta positiva para o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, eu quero finalizar com 3 pontos rápidos. Quando Jesus transformou a vida dele, ele disse assim: Senhor, deixa eu ir com você agora. Sabe o que eu entendo com isso? Em primeiro lugar, aquele homem queria ter relacionamento com Jesus. Ele não estava conformado em apenas: Senhor, eu já fui salvo, transformado, liberto, agora eu quero andar contigo, agora eu quero estar perto de você, agora eu quero me relacionar contigo. E uma das primeiras coisas que todo cristão precisa entender é que nós precisamos, é que nós devemos ter paixão por um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque é através do relacionamento com o Criador que nós amamos o que Ele ama, que nós amamos o que Ele ama. Aquele homem, ele disse: Senhor, eu quero andar contigo, mas Jesus disse assim para ele: olha, eu atravessei o mar, vim aqui para salvar você só. As outras pessoas me rejeitaram, mas eu salvei você. Você quer se relacionar comigo? Tudo bem, mas antes eu quero que você fique aqui, vai para sua casa, fala o que eu fiz na sua vida, depois você vai e pregue para todas as pessoas. Olha que interessante, aquele homem compreendeu o chamado que Jesus colocou nas mãos dele. Jesus alcançou ele com a graça. Agora aquele homem queria se relacionar com ele. E uma das coisas que eu e você precisamos, irmãos queridos, é nos relacionar com ele, porque é no relacionamento de intimidade com Jesus que ele vai gerar em nosso coração o amor que nós não temos, a compaixão que nós não temos, o chamado que às vezes nós não compreendemos. Talvez você fale: mas cara, o que eu preciso fazer? Qual é o meu chamado? Dobra os seus joelhos, que o Pai que te vê em secreto vai te falar. Sabe por que muitas vezes nós não amamos fazer as coisas do reino? Porque nós não temos relacionamento com o Rei. Sabe por que às vezes nós desprezamos as coisas de Deus? Porque nós não nos comunicamos com Deus. Uma pessoa transformada como esse homem foi, agora ama seguir os passos de Jesus, agora vive para glorificar a Jesus. Não estou falando de religião, tá, gente? Não estou falando apenas de vir no culto de domingo. Eu estou falando de todos os dias, de segunda a segunda, glorificar a Jesus aonde você estiver, se relacionar com Ele no seu quarto, porque isso vai gerar em você um anseio por fazer e cumprir o propósito dEle nessa terra. Queridos, eu confesso para vocês, eu oro por minha filha Manuela desde quando ela está no ventre da Simone, desde quando ela estava no ventre da Simone. E uma das coisas que eu sempre orei e sempre tenho orado, não é para que a minha filha Manuela seja rica nem próspera nessa terra, mas para que a minha filha Manuela ame a Jesus acima de todas as coisas, ame o relacionamento com Jesus acima de todas as coisas, porque quando ela amar Jesus acima de todas as coisas, quando ela amar a vida de intimidade com Ele acima de todas as coisas, tudo o que for necessário, Deus vai direcionar. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo: não transfira para o seu filho apenas o seu ministério, não transfira para o seu filho apenas as suas riquezas, transfira para o seu filho o seu coração. E o meu coração, se eu tivesse a oportunidade de falar para minha filha o último dia, a coisa que eu falaria para ela: filha, se esforce de joelhos no chão, porque é de joelhos que você vai vencer a vida, porque é de joelhos que você vai ser mais que vencedora. Irmãos, olha aqui para mim, a igreja precisa voltar a orar. Domingo passado nós ouvimos o pastor pregando aqui, nós só vencemos na oração, e uma pessoa que se compromete com missões precisa orar.
Tem um livro que se chama Por que Tardo, Pleno Avivamento. Leonardo Ravenhill disse assim: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. O pastor que não ora está brincando, as pessoas que não oram estão se desviando. Se somos fracos na oração, somos fracos em toda parte. E se tem uma coisa que o nosso adversário quer fazer comigo e com você, é te impedir de orar. Porque ele sabe que quando você parar de orar, ele vai acabar com o seu ministério, ele vai acabar com a sua família, ele vai começar a colocar frieza no seu coração. E aí daqui a pouco você está agindo pela carne e as coisas paralisam. Você quer amar missões? Ore. Você quer desejar o Senhor? Você quer sair da frieza? Você quer amar o próximo? Ore. O coração de Deus bate por almas. E a intimidade com Deus gera semelhança. Diga assim comigo: a intimidade gera semelhança. Quando você orar e se relacionar com Deus, você vai ser semelhante a Ele. E a partir disso eu entro no segundo tópico, que é: quem ama a Deus, ama anunciar o seu evangelho, ama ser luz do mundo e ser sal da terra. No versículo 19 desse texto diz assim: Jesus porém não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha que lindo, o homem quis se relacionar com Jesus, e após esse momento de relacionamento, Jesus falou assim: agora você vai, em primeiro lugar, entra na sua casa, e testemunhe quão grande obra eu fiz na sua vida. E aquele homem foi lá, e com certeza a família daquele homem tinha vergonha dele. Imagina você tendo alguém na sua família como era esse homem dentro de Bilac. Vivia no cemitério, saía correndo pelado na rua. Você ia ter vergonha. A hora que ele voltou para casa todo bonitão, cheiroso, a família com certeza se alegrou muito, e ele sentou com eles na mesa e disse: olha, alguém chamado Jesus Cristo veio até aqui e me transformou, e agora eu quero falar para vocês que Ele pode transformar vocês também. Quem ama Jesus, ama falar do seu amor. E assim como aquele homem chegou na sua casa, se sentou com a sua família e disse: Jesus me transformou, eu e você também fomos chamados para sentar com a nossa família, talvez sem palavras, e compartilhar do amor de Cristo para eles. Talvez você não precisa ser aquele cara chato: olha, você vai para o inferno, se você morrer hoje você não tem salvação. Não faça isso não, você vai espantar o povo. Mas as atitudes suas demonstrarão que você é cristão. O seu testemunho fala muito mais do que palavras. Queridos, o primeiro campo missionário meu e seu é a nossa casa, a nossa família. Como a família de vocês e a minha família tem me olhado, será? Será que eles olham em nós a diferença? Será que nós temos pregado uma palavra para eles sem precisar abrir a boca? Francisco de Assis disse assim: prega o evangelho em todo tempo, mas se preciso, use palavras. O seu testemunho vale mais do que 1000 palavras. O meu testemunho vale mais do que 1000 palavras. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas com a nossa vida. Um homem chamado Moody, ele disse assim: o mundo, ele não entende a sua teologia, o mundo, ele não entende os seus dogmas, o mundo, ele entende o amor e a compaixão. O mundo não quer saber se você acredita que perde salvação ou se não perde. O mundo não quer saber se você tem que ir na igreja de gravata, de paletó. O mundo não quer saber disso. O mundo quer saber das suas atitudes que demonstram amor. E certa vez eu estava em minha casa,
Eu estava ansioso por ter experiências novas com Jesus. E a casa onde eu morava tinha um quintal muito grande. Eu peguei uma cadeira, fui lá no fundo e comecei a dizer: Senhor, eu quero ter experiências novas contigo. Experiências novas contigo. E eu sentei naquela cadeira e eu tenho uma cachorrinha pequenininha. E essa cachorrinha vinha e pulava no meu colo. Eu falava: sai para lá, cachorro, eu quero ter intimidade com Deus aqui. E ela vinha de novo, me lambia. Deixa eu em paz. E a cachorrinha vinha de novo, pulava no meu colo. E de repente deu um estralo, Deus falando assim comigo: você quer ter experiência comigo? Se importa com pessoas como essa cachorrinha que vem aos seus pés e muitas vezes você nem se importa. Você quer ter experiência comigo? Fala em língua sim, mas olhe para as pessoas que estão se perdendo. E muitas vezes, querido, naquela hora Deus me impactou, sabe por quê? Porque às vezes nós queremos ter experiências com Deus, nós queremos fazer aquele trupé, aquelas coisas danadas, e nós não enxergamos as pessoas que estão vindo até nós, precisando de um abraço, precisando de compaixão, precisando de ajuda. Nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa terra, e nos esquecemos de amar. Aquele dia Deus falou claramente comigo: a maior experiência que você precisa ter comigo é receber sim os dons de Deus, mas para se manifestar com o seu semelhante. Caso contrário, você pode ser o melhor na igreja, você pode ter o dom que for na igreja, o talento que for na igreja, se você não consegue perdoar, se compadecer e abraçar o próximo, isso não é experiência com Deus. Depois que aquele homem pregou em sua casa, ele foi para o Decápolis e pregou em 10 cidades, sozinho. Sozinho ele expandiu o evangelho de Jesus para 10 cidades. Ele entendeu o chamado. E eu quero finalizar. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo dizendo para vocês. Às vezes você admira os homens de Deus. Às vezes você olha o pastor Francisco aqui na frente. Às vezes você olha essas pessoas que ministram aqui à frente e fala assim: nossa. Às vezes você olha o pastor Silas Malafaia. Às vezes você olha o pastor Hernandes Dias Lopes e fala assim: olha que homem de Deus. Mas você não olha a renúncia que eles têm todos os dias. Você não olha o preço que eles pagam todos os dias. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: quer chegar onde cheguei? Passe por onde eu passei. Aquele homem, para pregar o evangelho para 10 cidades, ele teve que renunciar à sua vida, ele teve que pagar o preço, ele teve que se abdicar do seu tempo, do seu lazer, do seu conforto, porque missões exige renúncia. E eu não estou falando de missões transculturais, não, ir para a África, para o Chile, para não sei na onde, não. Estou falando missões na nossa cidade, que nós podemos ir de a pé daqui lá na Coab. E não vamos. Vocês estão me entendendo? Exige renúncia, meus queridos. Esse dia nós estivemos aqui no nosso país, as Olimpíadas. Se você for puxar o histórico daqueles caras ali, que correm, que nadam, que jogam futebol e tantas outras modalidades, para ganhar uma medalha de ouro no peito, e você vê a renúncia que eles pagam para ganhar uma medalha de ouro, o preço que eles pagam para ganhar uma medalha de ouro, você não tem noção. Eles gastam a sua vida, eles deixam as suas famílias. Sabe para quê? Para ganhar uma medalha de ouro que o tempo corrói. Gastam 8 horas de treino, comem uma comida lá que para manter o corpo, que eu e você não passamos nem perto. Nós comemos carne gorda, né? E eles pagam o preço, meus irmãos, sabe para quê? Para ser reconhecido pelos homens, para ter o seu nome escrito ali em um livro de recordes, que daqui uns dias se apaga. Mas eu e você fomos chamados para pagar o preço e levar pessoas a escrever um nome em um livro que não se apaga. Esse nome precisa ser escrito no livro da vida. E eu e você precisamos pagar o preço para escrever o nome de pessoas nesse livro.
Jesus não virá caminhar aqui nessa terra novamente. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele deixou o conforto do céu, onde era adorado pelos anjos. Ele viveu nessa terra, orava, pagava o preço, jejuava. Não, ele não jejuava, mas ele pagava o preço. E esse texto nos mostra Jesus, após pregar uma série de sermãos, pegando um barco à noite, indo para o outro lado para salvar um homem. E daqui a pouco ele monta no barco e vai para outro lado e continua pregando. Isso mostra a renúncia da parte de Jesus enquanto esteve na terra. Mas sabe o que nós amamos? Nós amamos a koinonia. O que é isso? A comunhão entre os irmãos. Nós amamos esse templo bonito. Nós amamos os ventiladores, esses ares, esse negócio aí. Nós amamos o conforto dessa cadeira. Nós amamos esse som potente que nós temos aqui. Nós amamos essas coisas. Enquanto Jesus desceu da glória e andou por essa terra pregando para todas as pessoas. E nós? Qual o preço que nós estamos pagando? Estevão, primeiro mártir, morreu apedrejado. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Tiago, irmão de Jesus, foi espancado e apedrejado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi martirizado em Roma. André foi crucificado de forma transversal. Sabe por quê? Porque eles decidiram servir a Jesus. E muitos deles disseram: eu dou a minha vida, Senhor. Uma vez lendo um livro, eu vi a história de uma mulher com várias criancinhas pequenas. Naquele país não se podia pregar o evangelho, mas ela estava fazendo a obra. E aí os soldados pegaram ela e disseram: olha, se você não parar de pregar o evangelho, eu vou matar os seus filhos e vou te matar depois. E eu vou matar eles primeiro que você, só para você ver a dor. E ela falou assim: eu não vou parar de pregar o evangelho. Se quiser matar os meus filhos, pode matar. E ela foi em cada um dos seus filhos e disse assim: filho, eles vão te matar, mas fica firme, porque daqui a pouco você vai estar com o pai. E ela viu os seus filhos morrendo na sua frente, e depois ela foi morta, para que o cordeiro receba a recompensa do sofrimento. Nós não precisamos fazer isso ainda, irmãos. Nós não precisamos fazer isso ainda. Existem irmãos aí fazendo, morrendo, mas nós não precisamos. O que nós precisamos é só nos levantar e sair. O que precisamos é só nos levantar das cadeiras confortáveis que nós temos e ir. Eu quero finalizar e vou passar um vídeo. Só que antes eu quero contar essa história para vocês. Um homem chamado Mike Tyson, todos vocês conhecem, um boxeador que foi multicampeão. Certa vez ele estava numa entrevista para a televisão, e ele foi questionado se era verdade que ele acordava todos os dias 4 horas da manhã para correr. E ele respondeu: não, 4 horas da manhã eu já estou correndo. Aí o cara falou assim: mas você é o campeão mundial, você já tem muitos títulos, para que isso? Ele disse assim: é por isso que eu sou o campeão, pois enquanto eu estou treinando, meus adversários estão dormindo, e eu estou me preparando. Irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos renunciar, se nós queremos cumprir o chamado de Cristo para nós. Amém? Quero finalizar com esse vídeo. Quero chamar alguém para me ajudar a tirar esse negócio, esse púlpito daqui. É um vídeo rápido. Mas que conta uma história incrível. Não se levante agora, preste bem atenção nesse vídeo,
que eu acredito que você vai ser impactado por ele. É um testemunho bem rápido. E a primeira coisa não era formar equipe, a primeira coisa era encontrar as etnias não evangelizadas. Temos aqui Zenilson, temos aqui outros irmãos, são irmãos aí missionários, linguistas, pioneiros, evangelistas, plantadores de igreja, mas nós fomos tentar identificar lugares onde o evangelho não tinha chegado. E o Paulo Botrel, o missiólogo Paulo Botrel, ele disse: Ronaldo, dos lugares aqui no Brasil que eu vejo, tem um lugar onde há 3 etnias onde nunca uma missão passou. Ele mantinha um cadastro onde as missões haviam passado, esse lugar ninguém passou, nas etnias Cambeba, Miranha e Cocama, lá no coração do Amazonas. E eu falei, tem certeza? Ele disse, certeza, aqui ninguém passou. Eu preparei uma expedição missionária e saí, estava no Recife na época, quando cheguei da África, fui para Manaus, peguei um voo até Tefé, no coração do estado do Amazonas. Lá então eu contratei uma voadeira, que é aquela canoa de alumínio, não é? Que motorizada, que eu pensei que voava, não voa, né? E ali então subi com um guia o rio Japurá e o rio Solimões durante 2 dias e meio. Cheguei até acima de uma região chamada Maraã, e ali naquela região eu perguntei por aquelas 3 etnias, e as pessoas falaram, olha, essas etnias ficam há muitos dias de caminhada na mata. Eu não estava preparado para entrar na mata, pelo menos assim, caminhando muito tempo, mas era a oportunidade que eu tinha. Então eu contratei um guia indígena, que era um senhor bem baixinho assim, mas gigante na mata, conhecia toda a região, ele era um caçador. Ele disse, Ronaldo, eu conheço a região, nunca entrei nas aldeias, mas conheço a região, posso te levar. E aí nós saímos, primeiro dia, e quem entra na mata amazônica pela primeira vez fica deslumbrado, não é isso? Aquela coisa linda, raízes azuis, aquelas árvores enormes, aqueles pássaros ali. E toda ela pergunta, qual é o nome dessa árvore, daquele pássaro, daquele animal, etc. Aí o indígena, meu guia, só estávamos os dois, ele parou e disse o seguinte, olha, eu tenho um tabu lá na minha aldeia, que é o seguinte, a gente não conversa quando está na mata. Então aqui são 4 dias de viagem para ir e 3 para voltar, então em silêncio total. Irmãos, ficar 7 dias sem conversar é um negócio aí difícil, né? Mas aí fomos, primeiro dia à noite, nós paramos em um local e iríamos montar acampamento. Depois de um dia de caminhada na mata, sem trilha, você está exausto. Está exausto. Um banho mal tomado em um igarapé, come-se alguma coisa e você quer deitar na rede. Eu deitei naquela rede ali e preparei para dormir, e o indígena, meu guia, não me deixou dormir. A noite inteira, levantando, sentando, ligando a lanterna, mexendo na rede dele, na minha rede e assim por diante. Lá pelas 4 horas da manhã, eu rompi aquele silêncio e disse, olha, assim não dá. Se a gente vai caminhar uma semana para ir e voltar aqui na mata, a gente tem que dormir. Você não está deixando que eu durma. Por que você não dorme? Ele disse, é porque eu morro de medo de onça. Eu nunca havia pensado em onça até então, mas aí pensei comigo, se esse cara que é índio, caçador, tem medo de onça, daquele dia em diante eu morro de medo de onça também. E aí nós fomos caminhando, e eu falei, quanto tempo para ir e voltar? Ele falou, são 7 dias, 4 para ir e 3 para voltar. Eu falei, mas matemática está errada, por que 4 e 3? Ele falou, é porque para ir a gente vai errando, tentando encontrar o caminho. Para voltar a gente já sabe o caminho e pode, né, voltar mais rápido. E nós chegamos ali. 4º dia de caminhada à tarde, ele disse, a primeira aldeia está à frente, o GPS confirmava. E ali faltavam ali uns 600 metros. 400 metros para chegar naquela aldeia, era da etnia Cambeba. A gente entra naquela aldeia, meus irmãos, e havia ali uns 30 e pouco indígenas limpando o centro daquela aldeia. E eles estavam ali limpando e tirando os matinhos, etc. Olharam para nós, não deram muita importância e continuaram trabalhando. Eu usei o meu guia, que falava o Nhengatu, que é a língua geral da região, como intérprete, e disse, olha, muito bem, chegamos aqui para visitá-los. E eles nem pararam, falaram, pode sentar aí, fica à vontade, etc. Falei, muito bem, sentamos. Aí você vai chegando devagarzinho, cheguei mais perto, usando o meu guia como intérprete. Eu disse, olha, eu vim lá de Tefé, tal lugar, vim visitá-los. Pode ficar à vontade. Mas para puxar a conversa, eu disse, o que vocês estão fazendo aí? E um deles parou e respondeu, nós estamos limpando, preparando um lugar aqui hoje à noite, porque nós teremos um grande culto. Aí eu pensei, alguma coisa está errada. Será que o meu intérprete falhou aí na tradução? Eu perguntei, um culto, vocês são crentes? E aí todos pararam, surpresos, olharam para mim e disseram, mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse, não, eu sou crente. O que eu não esperava
que vocês fossem crentes. E eu me lembro que 2 indígenas que estavam bem mais distantes, embaixo de uma árvore, eles gritaram assim: aleluia! E eu pensei, esse pessoal é crente e é pentecostal. E eu falei, mas vocês são crentes? Responderam, todos somos crentes. Qual foi a missão que lhes trouxe o evangelho? Responderam, não conhecemos missão. Qual foi o missionário? Eles falaram, o que era um missionário? Quem lhes falou de Jesus? Ah, sim, quem nos falou de Jesus foi o pescador ribeirinho chamado Seu João. Seu João mora logo ali embaixo. Vai atrás dele, você vai conhecê-lo. Aí eu desci ali, fui pelo caminho, cheguei. Quem conhece o norte sabe o que é flutuante, não é? Aquela casinha construída sobre troncos que flutuam, ficam aí sobre a água de um rio, nesse caso um rio assim meio não tão largo. E eu cheguei ali, meus irmãos, eu encontrei um casebre. Aquele negócio já mexeu com o meu coração. Que não era uma casa, era um casebre de 4 por 4 metros, um quartinho. A janela estava entreaberta, eu olhei ali dentro. E havia 4 redes velhas penduradas, uma cadeira quebrada num canto e uma panela grande. Só tinha isso, naquele casebre. Sentado num cantinho daquela sala, estava um homem de meia idade, lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, que ele lia assim, colocando o dedo e balbuciando. Era o Seu João. Para não assustá-lo, eu dei a volta, bati a porta, ele abriu a porta, tomou um susto. Eu disse, Seu João, não se assuste. Meu nome é Ronaldo, eu sou missionário, eu vim lhe visitar. Ele abriu um sorriso muito grande, não falou nada comigo, abriu a outra janela e gritou, Maria, a esposa, João e Maria. Maria, venha depressa, Maria, para nossa casa e traga as crianças, porque chegou aqui em casa hoje um missionário de verdade. Aquele negócio mexeu comigo, sabe por quê, irmãos? Porque eu estava ali com sustento missionário, cobertura de oração, igrejas me enviando para aquele trabalho. Estava ali com minhas botas Timberland para andar bem na mata, com aquelas mochilas próprias, GPS, facão, voadeira, passagem aérea para eu voltar para casa. Eu estava perante um homem que não tinha nada disso. Ele nem sequer usava o título missionário, obreiro, pastor, plantador de igreja. Era Seu João. Eu disse, Seu João, missionário de verdade é o senhor. Aí ele arrumando aquela casinha, aquele casebre para eu entrar. E eu já incomodado ali, e a Maria correndo, trazendo as crianças da beira do rio. Eu disse, Seu João, quem é o senhor? Enquanto o senhor arruma aí, me fale quem é o senhor. Ele disse, meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se o senhor já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi, já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o meu pastor presidente disse assim, lá em Tefé, precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. Aí eu fui na cidade de Tefé e o povo já conhecia Jesus. E eu peguei meu barquinho, fui nos derredores e o povo conhecia Jesus. Aí eu entrei na mata, cheguei nesse lugar, esses índios não conheciam Jesus. Eu falei, Seu João, o senhor se sustenta como? Ele disse, eu sou pescador. E lá tinha um rio. E eu falei, Seu João, e nesse rio aqui tem peixe? Ele falou, meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 na tribo Cambeba, 2 na tribo Miranha e 2 na tribo Cocama. Ele falou, Deus fez um milagre nesse lugar. Aí, meus irmãos, quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Eu já estou concluindo. Não é tão difícil se envolver na aventura missionária. Se você tiver fôlego aí, vontade, você pega a mochila, vai para um lugar assim, diferente, não é isso? Passa uns anos, não tem dificuldade. Se a sua esposa se agradar também, ela abraça com você e vocês vão juntos tranquilamente. Mas levar as crianças é outra história. Aí chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. Aí meu coração apertou. Eu falei, Seu João, que loucura é essa? Aqui não tem estrada, não tem escola, não tem hospital, clínica, tem nada, nem medicamento tem, só mata os índios. E o senhor está aqui criando esses meninos, 7 a 14 anos de idade, sem nada disso. O que vai ser do futuro desses meninos? Seu João abre um outro sorriso e diz, meu missionário, eu deixei aqui, estou deixando para os meninos uma herança. Aí eu olhei aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa quase afundando. Eu pensei, só se o homem escondeu ouro na mata, porque não vejo herança. Seu João, que herança é esta? Aí para os meninos não ouvirem, ele me puxou para um cantinho, ele também era baixinho, me puxou para um cantinho, e eu abaixei para ele sussurrar no meu ouvido, e ele disse,
eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disto. Porque eu era descrente, ouvi o Evangelho e me converti. Depois de 6 meses, Deus tocou no meu coração para eu ser um missionário numa conferência missionária. Nunca frequentei uma escola. O único livro que eu já li e aprendi lendo esse livro, e o único livro que eu já li foi a Bíblia até hoje. Nunca fiz um treinamento, mas eu cheguei nesse lugar, Deus derramou graça, aprendi a língua desses indígenas, preguei o Evangelho, plantei 6 igrejas para a glória de Deus. Os meus filhos viram que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Aí, meus irmãos, aí ele até complementou dizendo: e se o senhor quiser ver as igrejas aqui pegarem fogo, hoje à noite vai ter um culto do fogo. Aí, meus irmãos, fiquei ali naquela noite no culto do fogo, é claro. No outro dia, 3 dias para voltar. E eu entendi muito bem, foi a minha primeira experiência na Amazônia ao chegar. E eu entendi muito bem porque Deus me deu aquela experiência como primeira, para me lembrar que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Amém, irmãos? Acredito que não preciso mais falar nada, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida e que você volte para casa hoje refletindo a respeito dessas coisas. Que Deus te incomode mesmo, porque talvez você é uma pessoa talentosa, Deus te deu dons e capacidade, mas está paralisado, está confortável. Que Ele nos ajude a sermos pessoas que fazem discípulos. Que Ele nos ajude a ser cristãos que dependem dEle e somente dEle. A obra nessa cidade depende de mim e depende de você. E assim como Deus transformou aquele homem, Ele transformou a minha vida e a sua vida. Agora precisamos caminhar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga incômodo ao nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos traga avivamento e despertamento para irmos e fazermos discípulos e pregarmos o Teu Evangelho. Perdoa-nos pela nossa negligência, mas que essa semana seja uma semana de reflexão e de aprendizado. Que o Senhor nos tire do conforto e nos leve aos perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.